Bom, como eu destaquei, né, na aula 1, né, ah, é importante você entender a periferia, né, o que está em volta da integral de superfície. E lembre-se sempre, né, que eu já fui aluno, né, e a primeira vez que um professor colocou uma seta, né, na área, né, isso aqui é o vetor área. Realmente aquilo me causou uma surpresa. Por quê? Porque a gente vem lá do ensino médio, né, nunca nós vimos, né, uma área com vetor em cima. Tá? Então eu vou explicar para vocês qual a origem, né, dessa seta no vetor área, tá? Que é muito importante e os livros não falam, né? Como eu já venho aqui destacando, certo? Olha só, vou mostrar a origem, né, o porquê, né, da setinha, né, em cima de um vetor área, que é importante. Tá? Então eu vou minimizar aqui, né? E aqui nós temos, né, a integral de superfície vetor área. Olha só. Definição. Só recordem bem, né, vetores 1, 2, 3, né, aquelas aulas, né, mestrado e doutorado para a UERJ, né, de mecânica dos fluidos, 1, né, e a interpretação, né, física dos operadores, né, que é a aula online. Tá? Então vocês têm esse suporte. Mas esquece isso aí. Tá? Então, ó, definição, né, não se comenta. Né? Você tem que. A definição é dada a definição, não tem nada, né, antes da definição. Né? Então, olha só, eu tenho aqui um produto, por definição, produto vetorial de dois vetores. Você tem produto escalar e tem o produto vetorial. Como ele é definido? Né? Aqui, ó, eu tenho um vetor A, aqui eu tenho um vetor B, e aqui eu tenho o ângulo, né? Chama ângulo θ, né? Formado esses dois vetores. Então, olha só, por definição não tem argumentação, tá? Ou você aceita ou não aceita, por definição. Né? Como é um vetor, eu preciso de quê? Da intensidade e da direção. Né? Até é interessante, né, eu ressaltar que na língua inglesa, né, e vários professores, né, que estudaram fora, como eu, direção é a mesma coisa que o sentido, tá? Porque a gente aprende lá no ensino médio, né? Vetor, você tem o tamanho, direção e sentido. Né? Basta você dar a direção, tá? Com a seta, tá? Que exatamente na língua inglesa não existe o sentido, a palavra sentido. Então lá, por definição. Então, olha só. Eu tenho um vetor C, tá? E vou representar, né, por A vezes B. Tá? Até vou colocar aqui. C é A vezes B. Por isso que em inglês, né, isso aqui é chamado de cross. Né? Cross product. Product. Tá? Cross product. Tá? Tem essa, né? E o produto escalar é dot. Dot é ponto, né? Ponto em inglês. Então, olha só. O tamanho do C, né, o tamanho, né, o vetor, vou pegar o módulo dele. Né? Vai ser o módulo de A, do vetor A, vezes o módulo do vetor B, pelo seno do ângulo formado entre A e B. Esse é o tamanho. Agora vamos ver. A direção. Ó, até vou mudar até a cor, essa é a grande vantagem. Né? Aqui, ó, A e B eles formam um plano. Né? Formam um plano. Né? Aqui, ó. A e B formam um plano. E a direção do vetor, né, ela é perpendicular aos vetores A e B. Isso aqui é meu vetor C. Agora, um fato interessante é o seguinte, e aí é que vem, né, a área e a seta. Né? Então, o vetor C, né, é A vezes B. Até vou colocar até a mesma cor aqui, ó, só para... É A vezes B. Né? A vezes B. Aqui só é o tamanho dele. Tá?
Então, observe só um fato muito interessante. Ó. Eu vou pegar os vetores A e B, tá? Vou colocá-los aqui no plano, só para você enxergar. Ó. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Reparem vocês que a seta do C, né, é como eu girar. Eu pego essa carrolha, né, eu giro A para B, né? Ó, giro A para B, e a seta do vetor, né, ela é perpendicular, né, a esse plano aqui, né? C perpendicular a esse plano aqui, que contém A e B. Então aqui eu tenho o meu vetor C, tá? Então aqui eu tenho meu vetor C. Vou colocar meu amarelo aqui, tá? Antes disso, eu vou mostrar um fato muito interessante para vocês, né? Que é o seguinte, aqui eu vou colocar até em branco mesmo para ficar bem, ó. Eu vou fazer assim, vou colocar aqui meu paralelogramo aqui, ó, só para vocês verem, né, a ideia, né? E nós sabemos, né, que a área, né, desse paralelogramo, né, vou chamar de S, né, vai ser A, B, seno θ, gente, ó, aqui, ó, meu ângulo θ, ó, tá? Então, a área do paralelogramo vai ser A, né, vezes B, pelo seno do ângulo. Olha que interessante. A área do paralelogramo é exatamente, né, o tamanho, o módulo do produto vetorial. Não é? Entre os vetores, é só olhar. Olha lá, olha lá. Olha lá, esse aqui, ó, posso escrever aqui, ó, igual a S. Que interessante, professor, não é? Por quê? Né? É AB seno θ, né? Tá bem claro? Por quê? Agora vamos lá, né? Vamos lá na geometria, né, do ensino fundamental, né, com a área do paralelogramo, certo? Né? O A seno θ, né? O A seno θ é exatamente a altura aqui, né? A altura aqui, né? É o meu H, né? Então eu tenho base vezes altura, né? É a área do paralelogramo. Tá? Então eu já sei, olha só, eu já sei que meu produto vetorial, né, o tamanho dele, está associado a uma área. E repara só, se eu girar A com B, né, agora eu boto meu vetor C aqui, ó. O vetor C aqui. Né? Por isso, né, que A vezes B, né, então eu vou colocar aqui, ó, é igual a menos B vezes A, né? Certo? Porque B vezes A, eu vou girar B, né, para encontrar com A. Então, isso aqui é o vetor, né, ó, menos C, né, ou menos A vezes B. Então, eu já sei que a área está associada a essa rotação aqui, tá? E por isso que a área, né, ela, no desenvolvimento, né, do cálculo 2, cálculo 3, né, você coloca uma seta em cima da área, que ela representa uma rotação. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Então, ó, eu vou, por exemplo, né, vou colocar em branco aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um pouquinho aqui para baixo, tá? Só para mostrar para vocês, ó, o porquê das coisas, né? Olha só. Aqui, vou pegar aqui meu cantinho aqui da sala. Né? Aqui eu vou ter a minha superfície. Estão lembrados? Só ver até as cores, né, da aula anterior. Aqui é a minha superfície. Eu sei pela aula anterior, que aqui, ó, eu posso ter aqui, né, o elemento de área. Tá? Que eu vou chamar esse elemento de área de ds. É meu elemento de área. Agora eu vou colocar um vetor nele. Né? Aqui não é o elemento de área. Então, o vetor, né, o que eu faço? Né? Ó, aqui, ó, eu tenho esse vetor aqui, ó, que é normal, né, à minha área. Tá? Então, eu posso escrever, né, que o meu ds, né, vai ser o tamanho do ds vezes o vetor normal à área. Normal à área. Professor, agora eu entendi. Porque sempre o vetor, né, ele está associado a uma rotação. Se você girar esse elemento aqui, né, o seu polegar vem para aqui.
Isso ajuda em eletromagnetismo, né, na parte de mecânica dos fluidos, resistência a materiais, tá? Por isso que o susto que eu levei, né, quando eu estava fazendo minha engenharia, né, na PUC, né, lá na década de 60, né, do professor colocar uma seta em cima da árvore, meu Deus, área, né, é escalar, né? Mas você trata, né, o vetor área, né, sempre pensando numa rotação, sempre, sempre, que é exatamente proveniente do produto vetorial. Tá? Opa, professor, na última aula, olha que interessante, nós vimos, né, que, ó, sobre o tamanho de uma função f. Né? Isso aqui é normal a uma superfície, isso aqui, né? Então, vou mudar exatamente a mesma cor, né? Isso aqui é uma superfície. Né? Que meu f, né, de x, y, z igual a constante. É o tal 25 graus, né, da aula anterior. E aqui, olha só como as coisas estão se juntando. Está, né, a minha tábua. Né? Aqui, ó, é meu plano tangente. Plano tangente. Pronto. Agora, principalmente vocês estão começando, né? Não se apavore quando você vir, né, uma seta em cima do vetor área. Ela é proveniente de uma rotação, né, pela definição de produto vetorial. Tá? Eu dei essa aula bem curta para você não se assustar. E nós vimos na aula anterior, né, aqui é meu gradiente de f, né, f escalar, sobre o tamanho. Né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Certo? Nós vimos exatamente que isso aqui é exatamente, ó, nabla f, né, sobre raiz quadrada, né, de nabla f, escalar nabla f. Professor, está ficando muito fácil e muito interessante, né? Que é exatamente a periferia, né, para vocês entenderem, né, a integral de superfície. Sem essas noções básicas, você faz mecanicamente. Né? O professor dá aula mecanicamente, mas a periferia que é importante para você entender o que, por que e como. Tá? Então eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar na próxima aula.